E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tática com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar o canivete desenhado pelo Rick Rinder, o Rinder XM18 XM18, como eles dizem lá nos Estados Unidos e outros países que falam inglês, claro. Enfim, vamos lá, eu vou falar um pouquinho desse canivete e vou ser realista com você, eu sempre sou. Aqui com o Rinder não seria diferente. Primeiro, ele é a versão 3.5 polegadas. Existe o XM18 com 3 polegadas, ele é menor, lógico. E então essas 3,5 polegadas resultam em 8,9 centímetros de lâmina. A outra versão menor, um pouco menor para quem preferir, deve ter cerca de 7,5 centímetros de lâmina. Esse aqui é o estilo Bowie. Tá? Eu acho que é um dos modelos mais recentes lançado com essa ponta estilo Bowie. Existe a versão Espanto, a versão Warncliffe, a Slicer e deve ter algumas outras mais. Esse daqui o cabo é em G10, tá? A maioria deles originalmente vem com o cabo em G10. Ele pode ser trocado a grande parte dos acessórios dele e eu vou entrar nesse detalhe daqui um pouco mais. Então, como eu disse, ele tem 8,9 centímetros de lâmina, ele total tem 21 centímetros aberto, aço S35VN, se você pode ver marcado aí na lâmina, cabo feito em titânio, assim como o clipe. Aqui desse lado é o G10 e pesa 153 gramas, tá? Desse jeito que tá, mais ou menos, tá? Vamos ver e enxergar algumas coisinhas desse canivete. Primeiro, a filosofia desse canivete. Ele é um canivete refinado para uso pesado. Tem pessoas que gostam muito daquele Chris Reeve Sebenza, por exemplo. Esse é uma versão de uso pesado de Chris Reeve, um canivete refinado. Ou seja, ele junta requinte e robustez num canivete só. Só para você ter noção, o Rick Rinder, ele, se não me engano, ele teve até envolvimento com os bombeiros. Ele sempre quis desenvolver canivetes que tivessem grande resistência. Então ele foi lá e fez os seus canivetes e, por sinal, são muito robustos, certo? A Zero Tolerance fez uma aliança com ele, inclusive lançou até pela linha Kershaw alguns canivetes derivados inspirados nesse XM18, tanto a versão maior quanto a versão menor. Esse canivete, só para ter uma noção, ele custa cerca de $425 nos Estados Unidos. Meu Deus, é caro. Sim, é caro, não é barato. Mas e se eu não tiver dinheiro para não comprar ele? Sim, você não compra, tá? Eu não vou entrar em grandes discussões porque você deveria ter ou não. Eu vou fazer a análise racional aqui para você. Você escolhe se serve para você, se você quer comprar ele ou não, se você um dia sonha ter um ou não. Aí fica a decisão e cabe somente a você. Bem, conforme eu havia dito, ele é o design clip, Bowie, que dá um clip point. Ainda assim, a ponta ela tem uma grande grossura, ou seja, ela é espessa aqui na parte da frente. Eles têm a característica do Rick Rinder de ter uma ponta normalmente resistente, certo? Ele não é o melhor slicer, ele não é o melhor fatiador. Por quê? Porque a lâmina normalmente é grossa atrás do fio. Isso vale, eles dizem daí o melhor grind para isso é o slicer ground, que é feito para isso, lógico. Só que eu ainda duvido que vai ser tão maravilhoso assim. Se você quer um canivete fatiador, compra um Paramilitary 2 da Spyderco, tá? Vamos ver a ergonomia dele. O cabo dele, ele é feito para ser segurado dessa forma. Tem um pouco de estriz aqui para segurar teu dedo, mas ele ainda pode acomodar seu dedão aqui na frente, assim como ele pode acomodar seu dedo aqui na frente, certo? Bem próximo ao fio aqui, cabe tranquilamente. E isso também come uma parte do fio da lâmina, certo? Ele diminui a parte útil do fio da lâmina.
No reverse grip ela funciona também da mesma forma, caso você queira usar para ser um canivete tático, ele serve. O clipe ele é reversível de um lado quanto do outro. Esse aqui é para destros. Eu acredito que deve ter uma versão para canhotos. O clipe ele é feito em titânio e todos esses detalhes aqui podem ser modificados, tá? Eu falo assim, tirando a lâmina e o cabo em titânio, tudo pode ser modificado nesse canivete. Deixa eu pegar um pointer aqui. Se você olhar, perdão. Esses parafusos podem ser modificados, assim como o estabilizador da trava. O parafuso central pode ser trocado por um outro, ou seja, por às vezes você quer colorido, azul, rosa, dourado, prateado, tem tudo quanto é tipo. Essa outra parte pode ser trocada por um acessório com gravações aqui. O clipe também pode ser trocado por tanto coloridos como também com alguns enfeites e adornos. Detalhe que essa brincadeira não sai barato. Se você for mexendo nesse canivete, um canivete de $400 pode virar um canivete de 1.500 facilmente. A tala dele, essa daqui é em G10, mas ela pode ser colocada inclusive de fibra de carbono e outros materiais e várias cores também em G10, caso você prefira o G10 ainda. Laranja, azul, cinza, sei lá, tem o céu é o limite ou o seu bolso é o limite. Então você pode escolher. Ele é flipper por natureza, né? Só que ele, embora tenha as estrias aqui, se você fizer de algum jeito, talvez ele não funcione super bem. O meu jeito melhor de você fazer o flipper dele não é puxar para baixo, tá? É que agora ele está mais amaciado, mas é empurrar para dentro, para cá. Dessa forma é o melhor jeito de fazer o seu render flipar. Cuidado para não bater a unha aqui na hora que você for fazer isso, senão você vai arrancar ela fora. Tipo agora, como eu quase fiz. A trava dela é bem robusta, esse é um canivete que vai aguentar muita coisa, caso você queira colocar ele num canivete de $450 para uso pesado, ele aguenta. Ele tem um estabilizador da trava que ele impede você de forçar demais para fora, caso ou alguém que não sabe manejar canivetes. Vamos ver o que mais que ele tem para dizer dele. É um canivete robusto. Ele é feito para ser robusto. Ele é um Chris Reeves Sebenza anabolizado, tá? Ele é flipper, ele é gostoso de usar. Eu vou te dizer uma coisa que me impressionou e não positivamente. Os Teflon, os washers dele, o que evita que dê atrito, as buchinhas que evitem que dê atrito entre a lâmina e o cabo, eles são de Teflon. Teoricamente, isso daria mais suavidade. Eu odiei, devia ser de cobre ou de bronze, certo? Para mim, a meu gosto, certo? Eu acho isso, penso isso. Ele é um frame lock, um dos melhores, muito bem acabado, com uma boa construção, que deve aguentar muita porrada. Você vai fazer teste de tortura? De jeito nenhum. Eu acho que poucas pessoas fariam isso num canivete de $400. A maioria das pessoas usam isso aqui mais para cortar lanche e abrir carta do que qualquer outra coisa de uso pesado. Sendo realista, tá? Canivete Rick Hinder, acabamento espetacular, stonewashed tanto no cabo quanto no clipe, quanto na lâmina. Esse acabamento previne oxidação na lâmina, que já no caso é o S35VN, que é um aço espetacular. Aqui é a marca da Hinder. Vamos falar do aço. O S35VN poderia ser usado aços melhores ou superiores? Sim, eles poderiam ter usado. Só que há dificuldades quando você adiciona algumas matérias. Por exemplo, o M390 ele seria mais difícil de afiar. Esse é um canivete, um aço que é utilizado inclusive no Chris Reeves Sebenza e não é à toa, porque ele é um aço fácil de afiar e pega um fio muito bom. E ainda assim tem uma resistência à oxidação muito grande. Por isso eles optaram em ter ele nesse canivete. Eu acredito que mantenham ele, inclusive por ter aços teoricamente mais superiores ou mais avançados tecnologicamente. Ainda assim ele é um ótimo aço e eu não trocaria ele por outro, tá? Nesse canivete.
Existem algumas versões aí em 3V e outros aços aí. Caso você queira e se interessar, você busca se informar melhor de qual aço você seria mais indicado, mas o mais comum é esse aqui. Os mais antigos, se não me engano, eles usavam o 20CV, que também é próximo ao M390. Falar um pouquinho mais do buraquinho do Lanyard Hole. A Hinder ele fez uma grife por tudo atrás de cada dele, né? De cada coisa que tem ele. Então eles buscam não vender só o canivete, mas todos os acessórios que podem ser modificados para ele. E isso vai longe. Se você quiser fazer isso e fazer uma modulação, eu acho que esse é um canivete muito divertido, desde que você tenha dinheiro para fazer isso, para você modificar e fazer o que você deseja. O meu tá original como ele veio, só pus o lanyard. Eu quero resumir e chegar na conclusão aí. Um Rick Hinder XM18 vale a pena? Olha, eu não vou dizer que não vale a pena. Eu falei que eu vou deixar essa decisão para você se vale a pena pagar os $400 num canivete, sim ou não. Isso eu acho que mas depende mais de uma pessoa do que qualquer outra coisa. Mas até $100 você tem ótimas opções de canivetes. Até $200 você tem outras opções, quantias em limite, assim, muita coisa de $200 boa. De 300 boa também. 400 tem outras opções. Eu acho que o Rick Hinder compensa se você for brincar de modular e tiver dinheiro para gastar e deixar ele a seu gosto. E queira um canivete aí mais estilizado a seu gosto, para uso pesado, pronto para o dia a dia, porque der e vier. Lembrando que isso daqui o Rick Hinder não colocou a mão dele. Esse não tem a mão do cuteleiro aqui. Ele é simplesmente feito por máquinas. Claro, com uma precisão milimétrica. Só você vê, por exemplo, a centralização da lâmina. Você vê que ele entra aqui, quase não tem espaço entre uma coisa ou outra. Entre a lâmina e o frame lock. Se você olhar a diferença entre um com o ZT, essa diferença é nítida. Ainda assim, eu vou dizer o seguinte: você acha que ele vale o dobro do que um Zero Tolerance? Com o mesmo aço, com o mesmo G10 de um lado, com o mesmo titânio, com acabamento Stonewashed? Olha, difícil. Difícil dizer que vale por um acabamento, por uma marca, ambos feitos nos Estados Unidos. É complicado você dizer que um Hinder vale o dobro só porque, não sei, né? Só que se você for pensar só nessa teoria, você vai acabar andando com um ganzo de $15 no bolso. Se você viver só pela teoria que não, ele corta e qualquer um que corta tá bom. Então você vai andar com ganzo e ainda tá gastando muito, né? Mas eu acho que às vezes é difícil, sim, é muito difícil você explicar para uma pessoa por que gastar $400 num canivete, quanto tem 200 por $200 você pode ter um Emerson como esse ou outros. Um Emerson, isso aqui, um ZT Emerson, perdão. Inclusive, eu fiz a review do 0562, tem no meu canal, se você procurar aí no meu canal. Que é uma versão que custa $250, $260, inspirada nesse XM18, que custa metade. Vale essa diferença, o dobro do preço? Eu acho que não. Para ser sincero, eu acho que não. Ele vai cortar a mesma coisa, tem um aço similar ou talvez com pouca diferença. Eu acho que fica difícil às vezes você explicar porque você pagaria o dobro por uma coisa que tem o mesmo titânio no cabo, tem o mesmo aço na lâmina, tem a mesma coisa. Então fica um pouquinho complicado você explicar e dizer, meu Deus, eu vou pagar isso por o dobro por isso. Eu acho que daí fica aí na sua mente o que você deve escolher. Mas se você quiser, como eu disse, um canivete refinado, tipo um Rick Hinder,
desculpa, tipo um Chris Reeve Sebanza para uso pesado, esse é o canivete ideal. Caso você queira um canivete que dê para você customizar tudo sem ter que pegar ferramentas, você pode escolher cada peça que você quer comprar para colocar nesse canivete. E quem está atrás de um canivete para uso pesado exclusivamente, pense em comprar um Cold Steel. Quem quer um canivete de uso pesado e refinado, pense em comprar um ZT. Só isso que eu deixo para vocês. Esse canivete é ótimo e ele vale o que ele custa. Só que é difícil explicar a diferença que você vai pagar entre um e o outro. Lembrando que no valor dele existe, por exemplo, marcas novas que estão, por exemplo, a Reate Knives, Reate Knives, sei lá como que escreve, como que fala isso, que a marca é chinesa, mas a qualidade é espetacular e eles dizem que supera o Rick Hinder e custa normalmente menos que ele, pouco menos, mas menos que ele. Da qualidade de estilo custom, claro que ele não é modular e você não vai conseguir trocar muitos acessórios dele, mas então são opções. Ainda assim é um ótimo canivete para uso pesado, lindo, espetacular e eu tive o prazer de conhecer o canivete do famosíssimo Rick Hinder XM18. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês e abraço.